Se você é um cara mais ou menos de aparência enorme, de 5 a 6,5, provavelmente acha super difícil ou impossível arranjar uma namorada que seja atraente e tenha uma moral alta, uma mina material para relacionamento. E ao mesmo tempo, você talvez conheça uma ou duas garotas no seu círculo social que tem uma aparência parecida com a sua e para elas parece ser super tranquilo conseguir um cara e um relacionamento, sem nenhuma dificuldade. Posso até citar 3 meninas que sigo no Instagram que são exatamente assim. Elas postam stories com os namorados, fazem atividades legais e depois de 3, 4 meses já estão com outro cara, fazendo as mesmas coisas. Elas conseguem seguir em frente em um relacionamento para o outro com muita facilidade. E então por que isso acontece? Porque é tão difícil conseguir o encontro, quem dirá uma namorada, sendo o cara jovem e incomum, enquanto para as outras garotas parece tão fácil. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Para falar a verdade, a razão disso é simples. A maioria das garotas jovens simplesmente não tem interesse em relacionar com os caras, enquanto muitos dos caras estão procurando relacionamento. Há um desequilíbrio total entre oferta e demanda. Não é nem que as garotas não estejam procurando algo de curto prazo. A real é que muitas delas não estão interessadas a ficar com ninguém. Muitas meninas que estão solteiras simplesmente escolhem ficar solteiras. E não é porque elas não têm opções, ou que as opções não estejam boas. Elas preferem ficar solteiras e têm pouco ou nenhum interesse em estar no relacionamento, seja de curto ou longo prazo. Vou dar um exemplo rápido que mostra que isso é verdade hoje em dia. Qual é a coisa mais fácil de uma pessoa fazer para dar o primeiro passo em direção a um relacionamento? É baixar um aplicativo de namoro, né? Leva literalmente 2 segundos, e você pode fazer isso do conforto do seu quarto. Agora, se homens e mulheres jovens estivessem procurando por relacionamentos na mesma proporção, você esperaria que houvesse um número igual, ou pelo menos parecido, de homens e mulheres nesses apps. Mas na realidade, esses apps têm um grande desequilíbrio de gênero, com muito mais homens do que mulheres, às vezes 2 ou 3 homens para cada mulher. E isso nem leva em consideração o fato de que a chance de uma mulher encontrar um relacionamento em um desses apps é muito maior do que um homem encontrar. Toda mulher sabe que se baixar o Tinder, Badoo, Happn, pode começar a sair com um cara em questão de semanas, enquanto os caras podem ficar nesses apps por anos e não conhecer ninguém. Em resumo, a maioria dos caras que quer conhecer garotas está apenas na espera sem sucesso. É isso que quis dizer em vídeos anteriores quando falei que toda garota que quer um relacionamento já está em um. As que não estão evitam apps de namoro e rejeitam caras que tentam se aproximar delas na vida real. É claro que eu estou falando de garotas atraentes. Em outras palavras, as garotas atraentes que estão solteiras porque querem. E eu não acho que isso sempre foi assim. Na verdade, acho que é algo bem recente. E como vou explicar, existem várias razões para isso. Posso te mostrar com experiências que já vivi como sei que isso é verdade. Hoje em dia não tem muito que o homem possa fazer para oferecer valor para uma mulher, além da aparência. Todo o resto, ou ela consegue por outros meios, ou o que você oferece é irrelevante. O único valor exclusivo que você pode trazer a uma mulher hoje em dia é o seu status através de aparência ou de grana. Sim, a única coisa que você pode oferecer para uma mulher jovem e bonita hoje em dia é o seu status e a sua aparência. Há 60 anos, uma mulher de 18 anos praticamente não tinha escolha a não ser se casar com um homem e se mudar com ele imediatamente. Se ela não fizesse isso, corria o risco de ser expulsa da casa dos pais, tendo que pagar um aluguel absurdo, ou até viver sem teto, sem falar que naquela época o salário das mulheres era muito baixo comparado com o dos homens, bem diferente do que vemos hoje, e também os trampos eram muito pesados. Hoje em dia as mulheres podem morar na casa dos pais até os 30 anos ou mais, e não tem pressa de encontrar alguém por questões financeiras. Basicamente o dinheiro que antes era uma razão para buscar o relacionamento foi substituído pelo dinheiro dos pais, ou até pelo próprio dinheiro delas. E quanto à companhia? As mulheres conseguem isso com amigas e não precisam de você para isso. Claro que não significa que você possa agregar algo na vida dela, mas já não é algo tão exclusivo. Além disso, com a sociedade super conectada, as mulheres têm celulares e redes sociais para suprir essa necessidade de companhia a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo. Elas estão sempre em contato com alguém, e até outros homens que oferecem atenção em troca de nada. O que estou tentando dizer é que há 50 anos atrás, se uma mulher saísse com um cara, ela teria a aparência dele, a companhia dele, o dinheiro dele e o lar. E ele poderia oferecer, que era bastante coisa. Hoje em dia, tudo que o cara consegue de exclusivo num relacionamento é a aparência dele e a companhia, porque o dinheiro basicamente para um cara comum que tá começando a vida é meio que impossível. E como elas conseguem essa companhia de outra forma e caras bonitos também,
O único diferencial mesmo seria você ser muito bonito. Agora vamos ver o que os homens ganham em um relacionamento comparado a 50 anos atrás. Bem, hoje o que eles recebem basicamente é o mesmo: a aparência e a companhia da mulher. Os homens nunca esperam receber dinheiro das mulheres, nenhum tipo de provisão. Então, antes eles ficavam só com a beleza e a companhia. E isso continua igual hoje. Então o número de homens que buscam um relacionamento não mudou tanto, porque as razões para querer um ainda são as mesmas, fora o sexo passivo. Mas para as mulheres, os motivos para o homem ser benéfico em suas vidas diminuíram. Por isso, menos delas estão interessadas em relacionamentos. Agora, alguns podem argumentar que muitos caras só querem diversão a curto prazo. Mas sinceramente isso nem importa tanto, porque independentemente do que você esteja procurando, o mercado de namoro está tão desequilibrado que provavelmente você não está conseguindo sinais de interesse de nenhuma mulher, seja para algo de curto ou longo prazo. Isso mostra que praticamente nenhuma mulher solteira está interessada nos caras que estão disponíveis para ela. Não é como se houvesse um monte de mulheres implorando para os homens pararem de ser capajestes e se acalmarem em um relacionamento sério. Na realidade, os homens estão sendo rejeitados em todas as direções. Além disso, tirando o que os homens buscam, o fato de haver muitos homens atrás de mulheres, porque qualquer que seja o motivo, satura o mercado. Há muito mais homens procurando algo que seja de curto ou longo prazo do que mulheres, e isso só piora quando os homens estão buscando algo casual. Porque se um Shed está saindo com vários ao mesmo tempo, eles estão tirando 2, 3, 4 ou até mais mulheres do jogo, para outros caras que estão buscando romance. O que tudo isso significa é que no que diz respeito a quem está disponível, sobraram pouquíssimas mulheres que realmente são interessadas em um relacionamento sério. As que estão procurando por algo mais sério já estão em um relacionamento. Claro, e afirmo, mulheres jovens e atraentes, estão solteiras porque querem. Enquanto essas mulheres solteiras muitas vezes se deparam com um Shed que não quer compromisso, falam com muitas minas ao mesmo tempo e ficam com muitas minas ao mesmo tempo. É o que eu vejo cada vez mais. E isso causa uma certa frustração nela e elas acabam ficando solteiras por opção. Um exemplo. Quando você conversa com uma garota e ela diz que está solteira, pode fazer uma outra pergunta: você está solteira porque quer ou porque ainda não encontrou a pessoa certa? E 100% das vezes você ficará surpreso com as respostas delas. Elas dizem que preferem ficar solteira, não porque ela não gosta de homem, é porque ela não gosta de você e dos homens que dão em cima dela. O que eu também acho muito comum é que muitas mulheres que dizem querer encontrar alguém na verdade não estão dispostas a isto quanto pensam. Suas ações mostram o contrário. Por exemplo, em um relato que recebi no canal, em que o cara conheceu uma garota que ele achou super atraente e muito boa de papo, ela estava solteira por muito tempo. E ele perguntou o porquê, e ela disse que não tinha conhecido a pessoa certa, que todas as amigas dela tinham um namorado e que ela era a única sem ninguém. E ele disse que estava solteiro também e começaram a conversar mais sobre o assunto. Ela comentou como era difícil ser solteira, que é praticamente impossível comprar uma casa sozinho sem ter alguém, sem ter um parceiro e sem a ajuda dos pais. Além disso, ela era a única amiga que ainda morava com os pais. Ele concordou e falou que estava na mesma situação. Mas enquanto conversava, percebeu que ela não fez nenhuma pergunta pessoal para ele. Ficou claro que ela estava pouco interessada nele, pouco interessada em conhecer ele um pouco mais. Sentiu que estava sendo usado como uma espécie de miguxo. Era estranho, porque ao mesmo tempo que ela dizia que queria encontrar alguém, ele estava solteiro, tinha o mesmo objetivo que ela e também tinha o mesmo nível de aparência. Mas mesmo assim, ela estava nem aí para conhecer ele melhor. Acho que só existe duas possibilidades. Ou ela simplesmente não estava interessada nele, ou estava meio iludida sobre o quanto realmente queria encontrar alguém. Ou os dois. Não consigo pensar em outras razões. Muitas vezes vejo garotas comentando como estão desesperadamente solteiras, querendo um namorado e buscando uma conexão. Mas se você observar as ações dela, fica claro que não estão tão afim assim quanto dizem. Outro exemplo que mostra quanto as garotas dizem uma coisa não significa que é o que ela faz. Outra amiga encontrou uma menina num rolê, mas a garota estava totalmente embriagada. E ela ficava reclamando toda hora: não consigo encontrar um cara, quero tanto alguém, porque eles não se interessam por mim. Tentando ajudar, esse meu colega diz: tem um grupo de amigos, eles estão bem ali. Quer que eu te apresente algum deles? E sabe o que ela disse? Ela olhou pro grupo: não gostei de nenhum deles. Meu amigo olhou também e percebeu. E ele foi apontando para cada um e falou: e aquele ali? Ela disse: mas ele é baixinho. E aquele outro ali? Ah, não curti muito não, deixa eu aqui quieto. Enquanto muitas mulheres reclamam que não conseguem encontrar alguém, muitas vezes é porque estão rejeitando os homens que estão disponíveis, ou seja, os que não são sheds, aqueles considerados ideais. Outro exemplo é uma captura de tela de uma mensagem que vi na gringa. O cara enviou mensagens copiado e colado para várias minas, para ele não deixar nenhuma oportunidade de lado e descobrir se elas estão procurando um relacionamento como ele.
A resposta é que quase sempre elas dizem que também estão procurando um relacionamento, mas quando sugiro que nós conhecemos e combinemos o encontro, elas desaparecem. Isso mostra que elas não estão realmente tão interessadas. Como eu disse, são duas possibilidades. Ou elas simplesmente não gostam deles e querem ficar solteiras, mas não percebem isso quando falam o contrário. Novamente, não estou dizendo que isso é para ofender ninguém, apenas compartilhando minhas observações pessoais. Como eu disse, elas estão solteiras porque elas não querem as opções. Essas experiências me fizeram acreditar que existem 3 estágios de namoro para os homens. O estágio 1 é a zero atração, 0 encontros, praticamente fora do jogo. É onde eu acredito que a maioria do meu público está. É de encontros regulares, seja mensal ou semanal, com atenção em bares e baladas, mas com as garotas frequentemente enrolando e desistindo após demonstrar interesse inicialmente. E o estágio 3, que é a atenção constante, sinais claros, garota atrás de você e poucas chances de alguém desistir depois do primeiro encontro. Na minha opinião, 80% estão no estágio 1, ou seja, a maioria está fora do jogo. No estágio 2 está entre 15% a 20%, e no estágio 3 apenas 5%. Quando as mulheres dizem que querem relacionamento, na maioria das vezes elas querem isso com um cara de estágio 3. Dá para perceber isso da forma como elas dão atenção a esses caras, basicamente facilitando para eles, enquanto tudo o que eles precisam fazer é cumprir os requisitos. Eu passei por isso na relação que eu estou. Eu adicionei ela no Insta, mandei a primeira mensagem, marcamos o encontro, mas depois ela começou a marcar o segundo encontro e por aí vai. Nós dois começávamos a sugerir ideias de quando nos veríamos e o que faríamos. Estava sendo tratado como um cara de estágio 3 e acabei engatando um relacionamento. Bom, eu acho que falei o suficiente por hoje, mas se você gostou e quer ouvir mais das minhas experiências e descobrir verdades sobre como é namorar sendo homem, sugiro que acompanhe a playlist do canal. Lá eu falo um pouco sobre o mercado sexual e como está totalmente manipulado a favor das mulheres. Caso você também considere adquirir uma análise facial e descobrir se você conseguirá entrar no estágio 3, onde as mulheres te indicam sinais de interesse e ficam marcando encontros regulares, considere adquirir minha análise facial. Lá tem preços super acessíveis, todos que compraram gostaram muito. Outra ajuda que queria é que vocês curtissem e inscrevessem no canal. Esse foi meu vídeo de hoje. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu, e ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.